Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos reiniciar nossos trabalhos com a sessão convocada para as 14 horas do dia 15 de setembro. Nós temos 2 pedidos de sustentação oral, os itens 58 e 59. Nós vamos fazer o julgamento desses processos, preferencialmente, conforme o protocolo de videoconferência que foi estabelecido. Então, vamos iniciar a tarde julgando o item 58, embargante Lili, do Brasil, interessada Fazenda Nacional, relator Gustavo. Solicito o apoio para autorizar o ingresso do patrono, que vai fazer a sustentação oral. Farei a convocação, presidente. Doutor Ricardo? Doutor Ricardo? O senhor me ouve? Doutor Ricardo? Doutor Ricardo? Eu não escuto o senhor. Doutor Ricardo? Doutor Ricardo? Doutor Ricardo? Doutor Ricardo, o processo do senhor será, o processo do item 58 será julgado agora. Vou enviar uma mensagem privada no chat. Presidente, o patrono já foi convocado. Tá sem som, Matuzinho? O presidente já foi convocado, presidente. Repete a informação, por favor. O patrono já foi convocado. Tá, estou aguardando ele entrar na sala. Você passou o código para acesso, né? Já. Ok, obrigado. Por nada.
Presidente, Sim. sugere o pessoal lá ver se é possível, se tem isso nessa ferramenta do JITS, de você liberar a entrada do patrono na sala. E aí fica nesse sem saber se ele está tentando ou não. É que tem eles ficam numa sala à parte de espera. E aí o apoio faz essa comunicação e fornece para o chat ali o endereço de acesso. Aqui nas outras ferramentas, se ele estivesse tentando entrar nessa sala, ele pediria a você para você liberá-lo. Né? Você saberia que ele estaria tentando entrar. De qualquer maneira, precisaria ter esse concatenado com o apoio. Né? Pode ser que como, não sei se é a primeira vez que ele está acessando, tem aquela primeira tela, né, que antes de se juntar à reunião, tem uma tela que você tem que clicar de novo. Né? Não sei se foi feita a orientação. O apoio pode verificar se o advogado está com alguma dificuldade de acesso, por favor, Alberto. Parece que dentro daquela documentação que você mandou para a gente tinha um manual, né? Acho que para o contribuinte, não tinha? Sim, tinha um roteiro. Que em princípio é relativamente simples, né? O acesso tendo o código e Antes a gente ia lá no corredor, vai começar. Aí a pessoa vinha correndo. o apoio pode verificar se está tendo alguma dificuldade de acesso por parte do patrono? O presidente ele está com dificuldade de acessar. Ver se é uma questão técnica dele ou se é um problema aí de falta de orientação de como acessar, por favor. Será que ele está no Chrome? Estava na sala de espera. Eu não conseguiria nem acessar a sala de espera se ele não estivesse no Chrome. Ele está aqui na sala. É sim, cara. Esse daqui dentro já congelado, você já pode expulsar. Esse daqui eu expulso o jogo para fora. E esse daqui, eu já mandei. Ele nem está conseguindo. Eu já mandei ele, não sei. Faz o seguinte, abre aqui. Clica nos três pontinhos. Aí vem enviar mensagem privada. Clica aqui na setinha aqui, na amarela. Ok. Fecha. Pronto. Ele não está conseguindo. Eu já mandei várias vezes para ele. Você viu que ela está tentando entrar? Não mesmo. Mas os itens estão diferentes. Esse aí tem 9. Esse aqui é 58. Esse daqui que eu estou mandando para ele, 58. Ele não está conseguindo. Tem 56 no sentido da pauta de declarações que prestamos serviço no negócio. Só vou verificar a mensagem que dá no chat. Esse daqui.
E apareceu a Patrona foto que dele. não fala com a gente. Sai daqui. Fala comigo. Doutor Ricardo? Doutor Ricardo? Você está lembrando de cadê o que passava mesmo? Veja. Pode ser, presente. Sessão de fala. Fez a qual sessão? Primeira? Uhum. Primeiro turno? Uhum. Ah, é. Segundo turno. Segundo turno, tá? Não, primeira sessão, não? Uhum. Primeira sessão. E a segunda turno. Terceira primeira sessão. Então clique na primeira sessão. Isso. Aí agora ele que vai estar. Eu mandei esse link pra ele, não conseguiu. Mas ele está dando sala de espera. Peraí. Está dando sala de espera. Volta. Fecha. Não salvar. Sala de espera. Sala de reunião aqui, ó. Aqui nessa daqui. Aqui, na primeira sessão. Você tem. É essa daqui. Vai ser essa. Agora vai dar certo. Só que tá dando errado. Como que você vai nem com essa cena? Apoio. Se ele tiver com dificuldade, vamos chamar a próxima patrona enquanto ele tenta resolver essa questão técnica aí. Apoio. Alberto, por favor. Atenção, apoio.
Presidente, eu vou chamar o próximo, o patrono. Por favor, passe a orientação para o patrono ver qual a dificuldade que ele está encontrando e, na sequência, você me chama aqui para, quando terminar o próximo julgamento, o julgamento do próximo, e aí a gente vê se ele consegue entrar. Presidente, será que não tem a ver com a senha, não? Vou especular, não sei. Doutora Mariane? Você pode ouvir sua câmera? Sim. Você pode ouvir sua. Doutora Mariane? Você pode ouvir sua câmera? Sim, estou ouvindo o bolso. Estou ouvindo, você pode ouvir sua câmera? Doutora Mariane? Doutora Mariane, o processo da senhora será julgado agora. Me mandou uma mensagem privada no chat. Se você estiver falando, não estou ouvindo. Se você está vendo, não sai. Presidente, a patrona Sim. doutora Mariane já foi convocada. Oi? A patrona doutora Mariane já foi convocada. Tá. Veja se ela acompanha aí para a entrada dela para a gente reiniciar. Agora meu também porque você não conseguiu. Nós vamos ter que repensar nessa metodologia aí, que imagina se tem muitos patronos, toda vez acontece isso. Essa primeira experiência não está sendo nem um pouco produtiva. Eu já ia falar isso, tem 20 minutos que a gente está... 20 minutos de 18, pelo menos, acho que. a gente demorou um pouquinho depois das 2, né? Qual que é? A depender da complexidade, a gente já tinha matado um processo, né? Ou 2, ou 3. Sim. Deve ter aquele problema da interface. Qual que é o próximo, presidente? É o 59 Mondelez, é o Paulo é o relator. Já está lá, Paulo? Pode abrir? Pode abrir. Fui eu. Aqui eu não sei como é tem muitos aplicativos hoje de videoconferência, né? E aí, às vezes, a pessoa pode não ter nunca acessado por esse que a gente está utilizando. Embora ele seja bem intuitivo. O problema dele são as incompatibilidades, né? Você não consegue usar em determinado tipo de browser. Ele dá esses problemas com fone de ouvido, algumas incompatibilidades de hardware mesmo. Mas aqui não está nem acessando, né? Então, O patrão se todos lançaram, só que ele está com problema de conexão, na prova, que é no próximo sustentação, que é o item. Só que o doutor Ricardo, ele não conseguiu. 35 já está, então eu vou colocar. Ó, entrou alguém aí. Olá, boa tarde. olá, doutora Maria? Isso, boa tarde. Boa tarde. Estamos aguardando a sua entrada para iniciar. Peço desculpas pela demora, que eu tinha sido direcionada para uma outra sala que não era do meu processo. Ah, tá certo. Tá bom, então a gente vai fazer a leitura do relatório, aí eu franqueio a palavra para a senhora. Tá bem? Tá ótimo, muito obrigada.
Eu peço que mantenha o microfone desligado enquanto o relator apresenta, tá bem? Ah, ótimo. Obrigado. Vamos lá, Paulo. Ok, então, processo recorrente Mondelez Brasil Limitada. Coloca a minha mesmo, né? Trata-se de recurso voluntário interposto em relação à decisão do DRJ Porto Alegre, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pela recorrente. O presente processo decorre de declaração de compensação por meio de declarações de compensação, na verdade, por meio das quais a recorrente compensou o suposto direito creditório no valor de R$ 3.096.000, oriundo de processo judicial movido. Acho que alguém saiu aí, né? André, parece que saiu. Caiu da repente. Espera um pouco, presidente. Acho que pode ir apresentando o relatório, acho que ela retorna. Tá. Então, o suposto crédito seria oriundo desse processo judicial que está nomeado aí. Teria decisão definitiva com trânsito em julgado em 17 de outubro de agosto de 2005 e foi compensado com débitos de responsabilidade da recorrente. E esse crédito teria sido objeto de habilitação por meio do processo administrativo, que está indicado, cuja cópia foi juntada, as folhas 13 a 102. O Tribunal decisório não homologou a compensação, uma vez que o título judicial somente permitiu a compensação do crédito com débitos vincendos do IRPJ, enquanto as decompras tratadas no presente processo pretendem a compensação com débitos relativos a COFINS. O corrente apresentou manifestação de conformidade, em que sustenta que o formulário judicial da legislação vigente à época autorizaria a compensação com tributos de mesma espécie, somente queria resguardar que o procedimento de compensação legalmente previsto não seria restringido com base em por meio da ação judicial afastar os atos administrativos tendentes a restringir o seu direito de compensação. A compensação já foi realizada sob a vigência da Lei 10.637, 2002, de modo que esta é que deve ser aplicada, uma vez que as regras aplicáveis à compensação são aquelas vigentes à data do seu protocolo. Não teria havido trânsito em julgado em relação à necessidade de compensação entre tributos de mesma espécie. Não haveria óbice a liquidação do crédito reconhecido judicialmente de forma distinta da estabelecida em sentença, conforme a súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça. A instância de primeira instância rejeitou o pedido genérico de pedido posterior de provas, formulado ao final da manifestação de inconformidade requisitos previstos na legislação. Quanto ao mérito, a decisão aponta o equívoco da recorrente quanto à premissa de que a legislação vigente na época da formalização do pedido judicial, 30 de abril de 98, somente permitia a compensação de tributos de mesma espécie, independentemente do cumprimento de instruções expedidas pela Receita Federal. Conta que a Lei 10.637 não introduziu a possibilidade de compensação entre tributos e contribuições de naturezas distintas, uma vez que tal faculdade já era aceita, ainda que sujeita às normas regulamentares expedidas pela Secretaria da Receita Federal. Asseverou ainda que o pedido formulado judicialmente e a decisão que o acolheu foram expressos no sentido de reconhecer o direito à compensação do indébito recolhido a título de imposto sobre o lucro líquido com o IRPJ. Assim, as unidades da Receita Federal devem cumprir a referida decisão nos seus exatos termos. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente repete as alegações trazidas na manifestação de inconformidade. O relatório. Ok, obrigado, Paulo. André, você saiu um pouquinho, eu prossegui aqui na leitura, a doutora Maria vai fazer a sustentação, acho que não teve nenhum apelo. Eu consegui acompanhar, que eu tinha ficado congelado, eu precisei reentrar. Okay. Então, doutora Mariane, a senhora tem até 15 minutos para a sustentação. Muito obrigada, ilustríssimos jogadores, boa tarde. Trata-se de decisão que não homologou a compensação de créditos de ILL reconhecidos judicialmente no processo número 98.007433, dígito 3, com débitos de COFINS dos períodos de 10 de 95 e 11 de 95. Como já dito pelo relator, o argumento para a não homologação foi de que teria transitado em julgado a possibilidade de compensação dos créditos reconhecidos exclusivamente com débitos de RPJ. A medida processual foi ajuizada em 30 de abril de 98, quando estava vigente o artigo 66, parágrafo 1º da Lei 8383 de 91, que somente autorizava compensações quando realizadas entre tributos da mesma espécie.
tratava de letra de lei. O que se pretendia, portanto, era a simples declaração deste indébito, sem qualquer restrição procedimental na via administrativa, nos moldes da legislação vigente à época do pedido. Porém, quando da liquidação do direito da contribuinte, já estava vigente a Lei 10.637 de 2002, e, portanto, a possibilidade de compensação entre tributos de naturezas distintas, desde que ambos administrados pela Receita Federal, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento em questão. O trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ, o que se deu em 17 de maio de 2005, se tratava exclusivamente quanto à inexistência de relação jurídica que obrigasse a contribuinte ao recolhimento do ILL, não havendo na parte dispositiva, aquela que transita em julgado, qualquer limitação quanto à compensação. Assim, a empresa passou ao exercício de seu direito já nos moldes da Lei 10.637 de 2002, vez que o entendimento pacificado da jurisprudência tanto deste Conselho quanto judicial é no sentido de que as normas de compensação aplicáveis são aquelas vigentes à data do protocolo da declaração de compensação. Nesse sentido, a contribuinte teve que habilitar o crédito reconhecido judicialmente e, então, apresentar a declaração de compensação através da qual liquidou seu crédito de ILL com débitos de COFINS, diante da inexistência de qualquer vedação legal nesse sentido. Ora, o pedido e a causa de pedir da lide apontam exclusivamente pela busca da contribuinte ao direito à compensação, sem qualquer limitador previsto em simples atos administrativos da Receita Federal. Por fim, cumpre salientar que, ainda que vossas senhorias entendam pelo trânsito em julgado da espécie do débito apto à compensação em questão, o IRPJ, é evidente que trata-se de modalidade de liquidação, havendo entendimento sumulado do STJ número 344, no sentido de que, abre aspas, a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada, fecha aspas. Sendo assim, requer-se o provimento do recurso voluntário para que seja homologada a compensação pretendida em questão. É só isso. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Algum questionamento? Então, podemos ir ao voto. Ok. Paulo, você saberia me dizer facilmente qual foi a decisão, onde é que está a decisão transitou em julgado? Eu não tô achando. Só achei que não manifestou, só para eu analisar, viu, presidente? Você eu citei aí no voto a folha, mas assim, de cabeça... beleza, vou ver. O acórdão tem a reprodução do dispositivo da sentença e dos embargos opostos à sentença, Flavinho. Tá, beleza, vamos lá, eu vou procurar qualquer coisa a gente fala. Em relação à admissibilidade, o recurso preenche todos os requisitos, né, então tomo conhecimento. Compensação realizada. A decisão de primeira instância foi perfeita na análise das questões postas nos autos, e a recorrente não apresenta qualquer nova razão de defesa no seu recurso voluntário, de modo que me vale da permissão contida no artigo 57, parágrafo 3º do Decreto 7235, para transcrever os fundamentos do acórdão recorrido, os quais adoto como minhas razões de decidir. O artigo 66 da Lei 8383 permitiu ao contribuinte compensar o valor de pagamentos indevidos ou ao maior de tributos e contribuições federais, inclusive previdenciárias, mesmo que resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, com tributos e contribuições da mesma espécie correspondente a períodos posteriores. A Lei 9.069 incluiu o parágrafo 4º no artigo 66 da 8383, estabelecendo: Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União, Instituto Nacional de Seguro Social, expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesse artigo. Continuação, a Lei 9.430 dispôs: observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a eles restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração. Segundo as orientações da Lei 8.383, da Lei 9.430, sua normativa SRF 2197, alterações dadas pela INSRF 7397, assim disciplinou. E aí eu transcrevo os artigos da instrução normativa, além de só o artigo 12 aí, onde diz que os créditos de que tratam os artigos 2º e 3º, inclusive quando decorrente de sentença judicial, transitada de julgado, serão utilizados para compensação com débitos do contribuinte, procedimento de ofício ou requerimento do interessado. A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação constitucional. Como se vê,
O contribuinte se equivoca quanto à premissa de que a legislação vigente na época da formalização do pedido judicial, 30 de abril de 98, somente permitia a compensação de tributos da mesma espécie, independentemente do cumprimento de instruções expedidas pela Receita Federal. Medida provisória 66/2002, convertida na Lei 10.866, e aí eu coloco que é 10.637, né, na verdade, alterou o artigo 74 da Lei 9.430, produzindo drástica modificação no procedimento de compensação. Anteriormente, as compensações entre tributos e contribuições de mesma natureza e destinação constitucional poderiam ser realizadas pelo próprio sujeito passivo, mediante registros contábeis e informações na DCTF. Quando se tratasse de tributos distintos, mediante pedido de restituição ou ressarcimento formulados à Receita Federal, acrescidos de pedido de compensação. A alteração legislativa promoveu a possibilidade de o próprio sujeito passivo formalizar a compensação, independentemente da identidade entre os tributos e contribuições, mediante a entrega de declaração de compensação, cujos efeitos surtiriam desde a sua apresentação, mas sujeitos à condição resolutória, caso a compensação não fosse homologada pela Receita Federal dentro do prazo de 5 anos. A Lei 10.637 não introduziu a possibilidade de compensação entre tributos e contribuições de naturezas distintas, uma vez que tal faculdade já era aceita, ainda que sujeitas às normas regulamentares expedidas pela Secretaria da Receita Federal. A propósito, a submissão a essas normas foi mantida nas alterações do artigo 74 da Lei 9.430. O Código de Processo Civil estabelece, artigo 141, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Da coisa julgada, também os artigos 502 e 503. O pedido formulado em juízo pela contribuinte foi direcionado à declaração de que a autora pudesse, abre aspas, exercer o seu direito à compensação do quantum do ILL indevidamente pago com seu IRPJ vencendo, sem as restrições impostas por meros atos administrativos da Secretaria da Receita Federal. Sobre ele, a sentença de primeira instância concluiu: à vista do exposto, julgo procedente o pedido para declarar compensáveis os valores indevidamente recolhidos a título de ILL na disciplina do artigo 35 da Lei 7713, com os débitos vincendos do IRPJ, garantindo ao autor a realização do procedimento compensatório na forma delimitada nesse deciso, após o seu trânsito em julgado, conforme a alteração operada no CTN pela Lei Complementar 104, deixando expressamente ressalvada a possibilidade da autoridade tributária fiscalizar os atos de compensação perpetrados. O seguinte aclaramento resultou de embargos de declaração interpostos. Primeiro ponto, posto à apreciação, refere-se à parte dispositiva da sentença, que, ao julgar procedente o pedido formulado pela autora, declarou compensáveis os valores indevidamente recolhidos a título de ILL com os débitos vencidos do IRPJ. Compulsão dos autos, vislumbro que assiste razão embargante nesse particular, é que o pedido, tal como formulado, referiu-se à compensação de parcelas vincendas e não vencidas, como contemplado em sentença, razão pela qual acolho os embargos para afastar a contradição existente no deciso, declarando compensáveis os valores indevidamente recolhidos a título de ILL, na disciplina do artigo 35 da Lei 7713, com os débitos vincendos do IRPJ. Trata-se que o atendimento judicial foi realizado dentro dos limites da lide. Do contrário, a sentença poderia conter algum vício, extra ou ultra petita. As unidades da Receita Federal devem dar cumprimento às decisões judiciais em vigor que dispõem sobre a compensação dos débitos sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, relativamente aos tributos e contribuições administrados pelo órgão, em seus exatos termos. O julgado faz lei entre as partes e não comporta interpretação extensiva ou restritiva por nenhuma delas. E aí eu volto a falar. Como se constata, ao tempo do ingresso da ação judicial já havia na legislação previsão para a compensação de indébitos tributários, tanto com tributos de mesma espécie, quanto com tributos de espécie diversa. A única distinção era que, no primeiro caso, a compensação era realizada pelo sujeito passivo independentemente de pedido à administração tributária, e no segundo, tal pedido prévio era imprescindível. Tanto que a sentença judicial tratou da referida distinção e apontou qual era o pedido da recorrente. Eu vou ler. O estudo dos diplomas legais transcritos demonstra que existem duas disciplinas para a realização da compensação, a da Lei 8383, que permite ao contribuinte realizá-la tão somente em tributos de mesma espécie, e a da Lei 9.430, que admite compensação entre tributos e contribuições sob a administração da Receita Federal, procedimento realizado exclusivamente pela Receita Federal de ofício ou mediante requerimento. Efeito,
entendo que é ilícito para o contribuinte proceder à compensação entre tributos e espécies diferentes fora do âmbito da Receita Federal. Já criaria nova modalidade de compensação não prevista em lei, que afronta o próprio artigo 170 do CPM. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois que o promovente visa compensar o pagamento indevido de ILL com os débitos do IRPJ. O recorrente optou na ação judicial em detalhar com precisão qual seria o limite da compensação do indébito cujo reconhecimento buscou obter, débitos vincendos de IRPJ. Não pode agora, após o trânsito em julgado da decisão, buscar a alteração dos referidos limites. Não lhe socorre a invocação à súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça, já que ali não se autoriza que o cumprimento da decisão judicial possa ignorar os limites da coisa julgada, mas apenas aponta que a liquidação da sentença poderia se realizar por quaisquer das formas previstas nos artigos 604 a 608 do antigo Código de Processo Civil, ou seja, por cálculo, por arbitramento ou por artigos, sem necessariamente vincular-se ao fixado no título judicial. A imutabilidade da decisão é reafirmada em precedente que deu origem ao referido enunciado. Abre aspas, não há dúvidas que ao juiz e às partes é defeso em sede de procedimento liquidatório inovar e rediscutir a lide ou modificar o que já fora julgado por sentença. Decisão do STJ, agravo regimental, do relator, o ministro Alvir Passarinho Júnior. Não há dúvidas, portanto, de que a compensação pretendida pela recorrente não encontra amparo na decisão judicial invocada, estando correto a sua não homologação. Por tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Então, o relator entendeu que está correta a decisão do primeiro grau, está mantendo, literalmente, seus estritos termos. Gustavo? Presidente, lendo inclusive a inicial da ação declaratória, a parte autora naqueles autos invocou explicitamente o artigo 66 da 8.383, do parágrafo 1º, e limitou o próprio pedido à compensação com o próprio imposto de renda que vier a ser devido. Está explicitado, né? Então, a sentença ela não foi proferida por conta de uma mera contingência limitatória da legislação, mas sim por conta do pedido deduzido. E mesmo que tivesse sido, caberia à parte ter assim, surgido contra a sentença, se não fosse assim, havia embargos para tornar a decisão menos restritiva. E o Paulinho trouxe no início do voto dele, ainda que a lei vedasse, havia uma instrução normativa vigente à época de 97, a ação de 98, dizendo que ele poderia compensar com tributos de quaisquer espécies, mesmo os créditos oriundos de decisão transitada em julgado judicial. Assim, fica difícil aqui acolher a pretensão do recorrente, eu acompanho o relator, presidente. Ok. Ricardo? O relator. Flávio? Presidente, só um minutinho, eu estou... Enfim, está doendo meu coração essa decisão aí, porque tem uma decisão aqui, se vocês quiserem até olhar, que é nesse RESP 488992, é o embargo de divergência em recurso especial, ministro Teoria Zavascki. E eu só quero entender, porque eu acho que nesse caso aqui ele autorizou, sabe? Ou não, eu estou aqui no meio da emenda. Só um segundo, presidente. Só para eu não votar sem... Não. Enfim. Doutora, com muito pesar, é um absurdo isso aqui, mas faz parte do jogo. E porque esse precedente do STJ, o que ele fala, presidente? É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os novos preceitos normativos, exatamente, os preceitos normativos seriam o que ampliou o rol de tributos compensáveis, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias. Vejam, nesse caso aqui, o contribuinte ainda tentou, no meio do curso do processo, ampliar o rol. Aí o próprio STJ falou, não, eu estou limitado à sua causa de pedir. Então, eu acompanho o relator. Ok, André?
Acompanho, presidente, o relator. Cláudio? Presidente, eu também vou acompanhar o relator, mas, claro, lamentando, eu creio que é um caso bastante singular, mas na época do ajuizamento da ação, de fato, já estava em vigor a Instrução Normativa 73 de 97, que permitia ao contribuinte compensar com qualquer outra espécie tributária administrada pela Receita Federal, e, de fato, houve uma limitação no pedido da ação para o imposto de renda. Então, não há o que fazer. Nesse sentido, eu acompanho o relator. Obrigado, Cláudio. Fabiano? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, o colegiado entende por negar provimento ao recurso voluntário no item 59. Certo, doutora? Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Presidente. Sim. Me dá um segundo, a minha lente saiu do lugar, eu estou morrendo aqui desde o início da leitura do voto. Só um minutinho. Pode ir lá, eu vou ver com apoio se o patrono está em condições de fazer o 58, senão a gente deixa para depois esse processo. Por favor, apoio. É possível contactar o patrono do item 58 novamente, ver se ele resolveu o problema técnico dele? Ok, presidente, vou convocá-lo. Matosinho, eu posso só lavar minha lente, senão eu não consigo nem ler. Vai lá, tem todo o procedimento aqui. Esse caso que passou me lembrava as aulas do professor Humberto Ávila, que dizia que não tem resposta certa para a pergunta errada. Nós vamos isso. Eu não quis comentar, porque eu achei que seria delicado. Mas eu acho que o pedido foi feito errado. É o famoso não soube pedir, né? Exatamente. Uma pena, mas... E para pedir aquilo ali, ele não precisa, podia ter pedido só o reconhecimento do indébito, né? Sim, eu não entendi compensação com qualquer tributo, né? Eu acho que não falasse em compensação, o reconhecimento do indébito, ele já poderia falar, sabe? O Flávio está sem microfone, eu não sei se é a gente que ele quer falar. Não, é o que eu... Se colocasse no pedido lá, compensação de acordo com a legislação vigente, ponto. Acabou, não precisava falar muito. Sim, eu acho que ele está engraçando a ação porque era pagamento indevido, para não ter que buscar uma restituição, uma repetição, enfim. Eu na época do fim social, a gente sempre colocava nas iniciais, gente, pedidos de compensação e sucessivamente restituição, justamente porque naquela época do fim social tinha essa delimitação. Mas, assim, é dureza, cara. Ele tem um direito creditório que ele vai perder. Ele não tem o que fazer com ele. Mas o pedido foi muito delimitado e mesmo que não tivesse sido, ele tinha que ter embargado, se assim. É porque a sentença delimitou. Ganhou e não levou. Ele ganhou a ação. Mas ele limitou com base no pedido. Mas é que eu falei mesmo, o juiz que ele não tivesse declinado um pedido tão restrito, ele declinou um pedido restrito. Ele, inclusive, justificou com base na legislação que era com parcelas vincendas do IR. Mas mesmo que ele tivesse feito um pedido só de pensar genericamente, no momento que a sentença vir, olha, você vai compensar só com o IR, eu não tenho como fugir do limite da coisa julgada aqui. Ele teria que embargar da sentença, não, peraí, não limita meu direito creditório, não, porque não foi isso que eu pedi. Só um minutinho, só para conferir com o apoio aqui. Já fiz a convocação do patrão. Já? Ele está apto para entrar? Sim. Okay. Prepara aí seu voto, Gustavo. Não sei se já conseguiu acertar a lente aí no lugar. Era só lavar, eu tava osso. Você tá com a câmera fechada, né? Vamos ver se o Dr. Ricardo consegue o acesso. Pra quem já viu o Gustavo pegar a lente no chão, assim, lá no carro, e pôr no olho, lavar é fácil. Que horror, é sério isso. O tempo tá ruim hoje aqui em Belo Horizonte. Acho que está entrando aí. Tá entrando. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Matosinho? Tudo bem? Olá, vocês tudo bem? Boa tarde, cara. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Aí, tudo com saúde. Tudo certo.
Acho que o Alberto não estava querendo que eu entrasse, ficava me mandando o link da sala de espera de novo, mas tudo bem, agora deu certo. Então a gente já adiantou o outro processo e agora a gente faz o seu. Então vamos ao relatório do conselheiro Gustavo, e aí depois eu abro a palavra para o senhor, tá? Tá ótimo. Obrigado. Manter o microfone fechado apenas para apresentação. Obrigado. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá. Quantas de embargos de declaração postos por Reli Lille do Brasil em face do acórdão de número tal proferido por esse colegiado, por meio do qual decidiu-se por maioria de votos rejeitar a preliminar da ocorrência de homologação tácita da compensação pleiteada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É importante, até para que os novos membros dessa turma possam melhor entender os pedidos contidos no remédio em exame, esclarecer as circunstâncias fáticas que permeiam a demanda. E assim destaque-se que a questão sobre a qual se debruçou esse colegiado resolveu o pedido de compensação de crédito oriundo de pretensos saldos negativos de RPJ, apurados pela embargante nos anos calendários de 95 e 96. O aludido pleito teria sido negado pela unidade de origem por dois motivos fáticos, a saber: a falta de comprovação relativa ao fonte, ou insuficiência destes, e compôs os aludidos saldos, questão já resolvida no acordo embargado e que não é objeto deste novo remédio processual. B, o uso de prejuízos fiscais para apuração do IR, devido nos anos calendários em questão, acima da trava legal de 30%. Ao que interessa ao caso, o segundo fundamento estaria embasado, inclusive, em decisão proferida no âmbito do processo administrativo de final 58, que teria por objeto o lançamento realizado precisamente quanto aos anos de 95 e 96, fundado, diga-se, no desrespeito à citada trava legal concernente aos prejuízos alhures mencionados. Estão aqui. Como resultado final do julgamento realizado contra aquele processo, o respectivo auto de infração foi cancelado porque considerou-se, então, ter ocorrido mera postergação de pagamento, uma vez que o imposto resultante da diferença entre os prejuízos utilizados e a citada trava teria sido pago nos anos de 97 e 98. Caberia, então, apenas, na forma do 247 do antigo RIR, a exigência de multa e juros. Ante essa circunstância, a então recorrente deduziu dois pedidos conexos: a impossibilidade de recomposição do lucro real relativo aos anos calendários de 95 e 96, já que, particularmente quanto ao problema dos prejuízos, o eventual equívoco na respectiva operação teria que se dar por meio de ato de lançamento. B, reconhecida a postergação dos pagamentos afeitos à diferença relativa aos prejuízos utilizados e a trava de 30%, não se poderia negar agora o direito creditório concernente aos saldos negativos apurados nos anos de 95 e 96, sob pena de cobrança em duplicidade. Além destes pedidos, diga-se, a empresa teria deduzido também argumento atinente à ocorrência de homologação tácita do pedido de compensação apresentado. Pois bem, como já destacado, esse colegiado votou então para afastar o pedido de reconhecimento da predita homologação tácita e, no mérito, decidiu por negar provimento ao apelo. Os declaratórios agora manejados, diga-se, apontaram para 3 alegados vícios observados no destino acima, consistentes, objetivamente em 2 omissões pretensamente verificadas quanto à análise feita em relação aos 2 pedidos descritos em A e B acima, e uma contradição, que ao vir da embargante seria observado quanto à parte da decisão desta turma, que tratou da questão concernente à mencionada homologação tácita. No meio do despacho de admissibilidade constante florestais, foi reconhecida a ocorrência de omissão apenas no tocante ao pedido declinado em B, supra, deixando-se de se admitir os declaratórios quanto ao mais. Veja-se. Aí eu reproduzo o dispositivo. Esse é o relatório, presidente. Ok. Então, vamos lá. A palavra é do doutor Ricardo. O senhor tem até 15 minutos, doutor. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, demais dos conselheiros. Bom vê-los estar de volta ao CARF, ainda que virtualmente. Presidente, assim, eu tenho plena consciência, nós estamos falando de embargos de declaração, então a questão técnica é saber se existe ou não existe omissão, quase uma questão prejudicial ao mérito do acolhimento ou não aos embargos, mas se me permite, eu preciso recapitular um pouco do contexto da discussão e vou finalizar mostrando por que existe embargo de declaração, porque a questão é bastante técnica, o voto do Dr. Gustavo, embora ele não tenha sido o relator designado final, abordou alguns aspectos da questão, é um voto bem detalhado, então eu só queria contextualizar primeiro. Nós estamos falando de pedido de restituição e compensação, de saldo negativo do ano base específico, que a fiscalização entendeu que o saldo negativo era menor do que o indicado, na verdade inexistente, porque o saldo negativo só teria sido apurado porque a empresa compensou prejuízo acima do limite da trava. Então, superada aquela discussão se ela podia ter feito isso sem lançamento ou não, a questão que nós colocamos é a seguinte: esse imposto que foi pago a menor, em razão de eu não ter observado a trava de 30%, já é objeto de exigência, ou foi objeto de exigência, por um outro auto de infração. E comparando, e por isso nós juntamos o outro auto de infração aos autos,
você verifica claramente que o valor lançado naquele caso, eram 5 milhões e pouco, é exatamente o valor que a fiscalização, neste caso concreto, entendeu como devido para negar a restituição. Então, o que nós falamos é que haveria duplicidade de cobrança. Indo além, o que nós mostramos aquele lançamento foi cancelado depois pelo CARF, e aí é uma questão que eu queria colocar para os conselheiros, o Tomatozinho, o Gregório, que são mais antigos, o CARF acompanharam essa evolução da jurisprudência. Aquele lançamento foi integralmente cancelado em razão da postergação. E aí, quando eu digo da evolução da jurisprudência, porque a jurisprudência do CARF com relação à postergação, ela evoluiu bastante. Num primeiro momento, entendia-se que se ocorreu a postergação e a fiscalização não investigou isso, o lançamento era nulo. E anulava-se por completo, e foi o que aconteceu no caso concreto. Sem entrar nessa discussão se era questão de nulidade ou cancelamento por improcedência pelo mérito, mas não se fazia o cálculo da postergação ser total ou parcial, se podia cobrar o acréscimo moratório ou não. Simplesmente entendi, se houve postergação, não foi considerado, cancelou-se o lançamento. É o que aconteceu no caso concreto. Tá? O que o acórdão e o voto do Gustavo trataram muito bem postergação não é remissão de tributo. Pelo contrário, a postergação, palavras do Dr. Gustavo, ela confirma a ocorrência da infração. Então, significa, eu reconheço que eu deveria ter pago um tributo em 95, 96 que eu não paguei, mas eu reconheço que eu paguei depois disso 9798, porque como eu deixei usar o prejuízo 9798, eu já paguei imposto maior lá. E aí o ponto concreto da omissão, porque o acordo embargado diz o seguinte, olha, mas então o problema não é saldo negativo de 95, o que você tem que fazer é pedir de volta 9798. E a omissão que nós estamos colocando aqui é o seguinte, eu não posso pedir de volta 9798, porque aquele lançamento do que eu paguei a menor em 95 só foi cancelado em razão do pagamento postergado em 9798. Se eu peço de volta isso que eu paguei a mais 9798, aí eu teria, acho que no meu modo de ver, a litigância de má-fé, porque eu teria deixado de pagar em 95, e aí eu vou ao 9798 que eu paguei a mais por não ter compensado o prejuízo e peço de volta. Aí eu tenho prejuízo concreto para a administração. Então, a ideia, e tu, Gustavo, esse aí indo mais adiante, especificamente no enfoque da omissão, que o despacho de admissibilidade do Tomatozinho pegou bem a questão, ele fala, o voto trata da postergação, mas de fato não trata da questão da duplicidade. O que está por trás da normatização do Decreto-Lei 2598, quando ele fala da postergação, é o seguinte, ele reconhece um erro do contribuinte com relação ao período de competência, que a jurisprudência estendeu na compensação de prejuízo além do limite, mas ele reconhece, por outro lado, que, salvo pelo acréscimo moratório, não tem prejuízo para o fisco, porque aquilo que eu paguei a menor no ano, eu já paguei no ano subsequente. Então, o que você pode cobrar é o acréscimo moratório. No caso concreto, se você simplesmente fala, você não tem saldo negativo porque você não observou a trava, e eu já paguei isso depois, porque nos anos seguintes eu não compensei esse prejuízo compensado a maior nesse ano, eu de fato vou estar exigindo tributo 2 vezes. Então, exatamente a postergação que levou ao cancelamento daquele auto de infração é a mesma postergação que impede que você me negue por completo o saldo negativo neste caso. No máximo, e no recurso voluntário a gente até cita um precedente nesse sentido, o que poderia ser feito é o cálculo da imputação. Dizer, olha, se esse imposto que você devia em 95 você pagou em 97, 98, você não pagou, na verdade, os mesmos 100. Você pagou 75, mais multa de mora, mais juros. Mas não me exigir de novo os próprios 100 para me ligar 100% do saldo negativo, porque de fato há exigência de duplicidade. Então, o ponto, e acho que o doutor Gustavo, o voto do acordo embargado, ele abordou bem a questão de saber qual é o efeito daquele acórdão no lançamento sobre este, entendeu que não há um efeito direto, e por essa razão, nesse particular, o Tomatozinho não aceitou os embargos de declaração, mas com relação ao efeito da duplicidade de cobrança, isso de fato não foi tratado com toda a vênia devida pelo acórdão recorrido. Não tem nenhuma dúvida, é fato incontroverso, porque se eu só cancelei aquele lançamento porque o que eu paguei a menos de 95 porque compensei mais prejuízo, eu já paguei depois de 97, 98 quando eu não compensei aquele prejuízo, se agora eu nego a restituição do saldo negativo porque eu considero esse valor como devido, eu vou estar tributando 2 vezes. E o contribuinte não pode pedir 9798, porque se ele pedir 9798, o fisco vai ficar prejudicado. O que eu queria só colocar, que acho que é mais fácil de visualizar, Tomatozinho, imagina a seguinte situação, se eu tivesse apurado imposto a pagar em 95, não tivesse apurado saldo negativo, aquele lançamento que eu tive do imposto pago menor em 95, ele seria maior. Como eu apurei saldo negativo, o que a fiscalização faz? Ela lança o que eu paguei a menor e aí glosa o saldo negativo. Reverso a mesma moeda. O lançamento eu cancelo porque eu já paguei depois, a mesma forma o saldo negativo.
Se eu nego, eu estou cobrando um pedaço daquilo que eu já paguei. Então, assim, ou bem se admite que eu tenho direito ao saldo negativo, abstraio o fato de que eu não observei a trava porque eu já paguei esse imposto depois, ou, no pior cenário, o máximo que eu entendo que seria possível é fazer o cálculo da imputação para verificar quanto disso eu paguei depois. Agora, exigir 100% daquilo que já está pago e negar totalmente o saldo negativo, eu não tenho nenhuma dúvida que leva à exigência de imposto em duplicidade. Então, é essas questões que eu queria colocar para os senhores, mais, na verdade, esclarecimentos fáticos do que propriamente uma sustentação oral. E aí eu fico à disposição se houver alguma dúvida. Eu agradeço. Obrigado, doutor. Algum questionamento, doutor Ricardo? Vocês que não estiveram no julgamento, alguma dúvida para o relator? Ou podemos ir ao voto? Então, vamos ao voto. Tem algumas dúvidas com relação aos números, mas eu prefiro esperar o que o Gustavo vai relatar. Ok. Vamos ao voto, então, Gustavo? Vamos lá. A embargante foi cientificada do teor do julgamento do acórdão em 24/10, como se extrai do termo, tendo outro giro oposto aos embargos declarados. Tá bom, ele é admissível, tá? Essa primeira parte que eu estou falando da admissibilidade da delimitação da causa, do recurso, ou seja, eu não vou reexaminar as matérias que não foram admitidas. Objetivamente é isso. Vamos ao que interessa. A omissão. Impede esclarecer que tanto o argumento afeito à impossibilidade de revisão da base de cálculo como aquele concernente à alegada cobrança em duplicidade foram deduzidos no mesmo tópico do recurso voluntário e se encontram inadvertidamente vinculados. Mais que isso, no aludido trecho da peça de insurgência, arguiu-se também que os próprios saldos de prejuízo deveriam ser recompostos, a ver, então, recorrente na forma do parágrafo 4º, artigo 6º do Decreto-Lei 1598. O acordo embargado realmente terminou por se pronunciar sobre o tema, sobre o problema da revisão da base de cálculo e também sobre a recomposição dos saldos prejuízos, deixando, todavia, de explicitamente se manifestar sobre a alegada cobrança em duplicidade, sem se querer apresentar escusas ao erro, mas este reprise se decorreu realmente da apresentação de 3 pedidos conexos dentro de um único tópico, sem qualquer delimitação objetiva que pudesse os individualizar. Nada obstante, o lapso ocorreu e a omissão verificada deve ser sanada. Os passos de embargos devem ser acolhidos. Resta saber, contudo, se o saneamento do acordo importará ou não na modificação do seu dispositivo, o que poderia emprestar aos declaratórios efeitos infringentes. Sobre isso, passo agora a me manifestar. Os efeitos do reconhecimento da omissão. Me permitam reproduzir abaixo o trecho do segundo recurso voluntário e sobre o qual foi proferida a decisão hora embargada, que bem sintetiza o pedido quanto ao qual o acordo embargado teria deixado de se pronunciar. Aqui ele vai, objetivamente, tratar do problema do pagamento em duplicidade. Vocês querem que eu leia? Com efeito, os valores recolhidos a menor pela recorrente a título do IR nos anos de 95 a 96, em razão da não observância do limite de 30% na compensação de prejuízo, já lhe estavam sendo integralmente exigidos em outro processo. É evidente que não poderia a fiscalização indeferir o crédito do saldo negativo a fundamento justamente de que não existiria tal saldo se recalculado o imposto devido com a limitação de 30%, uma vez no auto de infração e outra mediante indeferimento dos pedidos de restituição / compensação. Agora sou eu. A duplicidade acima destacada é justificada de forma mais clara pela insurgente quando afirma que, por ocasião da lavratura do auto de infração constante do PA de final 58, a autoridade administrativa não abateu os valores dos saldos negativos que foram indicados nas respectivas declarações de rendimento. Pelo que sustenta a contribuinte, no aludido PA haveria uma exigência integral do IR, calculada a partir da aplicação de sua alíquota e respectiva adicional, sobre o valor correspondente a 70% do saldo de prejuízos utilizado nos anos de 95 e 96. Neste caso, não se teria verificado o decote do valor do saldo negativo formado nesses períodos e cujo montante foi pleiteado na forma de compensação deste processo e cuja pretensão foi indefinida. Tendo em consciência, mas a imagem que vem à mídia a partir da exposição das razões da insurgente é a do cachorro que corre atrás do próprio rabo. Primeiramente, a decisão proferida nos autos do PA de final 58, que culminou com o cancelamento da exigência no estampado, não reconheceu a correção da apuração do lucro real nos anos de 95 e 96. Aquela decisão, diga-se, se limitou, como afirma a própria recorrente, a apontar a existência de uma postergação de imposto, ou seja, houve sim reconhecidamente um descumprimento pela empresa da disposição da Lei 8981, artigo 42. Agora, nos anos calendários de 95 e 96, só haveria saldo negativo a recuperar caso fosse admitida a compensação de prejuízos fiscais superiores à trava legal. Como poderia, então, a autoridade administrativa, nos autos do PA de número 58, abater do crédito ali apurado os valores dos saldos negativos que foram indicados nas respectivas declarações de rendimento? Para a glose da compensação de prejuízo, como demonstrado pelo quadro constante do acórdão do DRJ, e reproduzido nos próprios embargos da insurgente,
resultou na apuração de imposto a pagar, e não em saldo negativo, que é a origem do direito creditório pretendido nesse feito. Não havia, pois, saldo negativo a ser abatido, e nessa esteira, a autuação lavrada e acostada ao pedágio no final 58 estaria correto, não fosse o reconhecimento da predita postergação. De outro lado, e todavia, há realmente um débito identificado na espécie. E aqui, diga-se, vale reprisar o que foi apontado no acordo embargado. A regra em questão é clara, não mais poder ao determinar que, ainda que adicionados ao lucro líquido do período posterior, os rendimentos ou o lucro postergado têm obrigatoriamente de compor o lucro real do período competente. Pois bem, foi destacado no relatório constante do DECINS, ora debatido, que, quanto ao ano calendário de 95, o valor de prejuízo utilizável seria de R$ 1.373.000, sendo que a empresa se apropriou da importância de R$ 4.578. Já no ano de 96, o valor do prejuízo utilizado foi de R$ 751, quando, pela trava legal, a empresa somente poderia ter se apropriado de R$ 2.145. Vai lembrar aqui que não se está tratando de postergação de receitas, mas apenas de imposto. Ou seja, o valor considerado postergado não integraria o lucro líquido, mas isto sim o montante do imposto a ser pago após as exclusões e adições pertinentes. E isto, diga-se, afasta a pretensão apontada pelo recorrente no sentido de se atribuir o valor zero ao montante de imposto a pagar. Por tudo o que foi discutido nos autos, viu-se que, após o reconhecimento das parcelas a serem excluídas do cômputo do lucro real, ter-se-ia, em caso, um saldo de imposto a pagar da ordem de 700.213,04 quanto ao ano calendário de 95, e um valor negativo de 92.413,40 relativo ao ano de 96, como apontado pela própria DRJ. Ao fim das contas, o montante de imposto a ser pago nestes dois períodos seria de 607.799,64. Como as diferenças relativas aos saldos de prejuízos utilizados e aqueles que seriam utilizáveis foram considerados postergação de imposto, ter-se assim um valor pago quanto ao imposto devido nos anos de 95 e 96, no total de R$ 2.537.431,65, tomando-se de empréstimo os quadros de apuração juntados às folhas 1162 e 1163. Destruído, a insurgente teria efetuado um pagamento superior ao montante efetivamente devido nos anos de 95 e 96, no valor de R$ 1.929.632,01. Temos, todavia, e aqui, um grave problema. O direito creditório se refere a saldo negativo, e este, como demonstrado, nunca existiu. Neste caso, para que se pudesse acolher a pretensão da insurgente, ter-se-ia que convolar o pleito compensatório em pedido de restituição de indébito, o que importaria não só na modificação da natureza da parcela, cujo montante se pleiteia, como dos próprios critérios de cálculo desse montante. A postergação da lembrar impõe o cômputo de pagamento de encargos moratórios, e, portanto, o valor considerado pago seria substancialmente inferior àquele apontado a Lures, quando decotados os montantes relativos à multa moratória aos juros pertinentes. E isto, diga-se, torna-se, quando menos, ilíquido o valor a ser recuperado. Mais que isso, ao se modificar a natureza do direito creditório em questão, modificar-se-ia o próprio fundamento de direito que teria justificado o pedido de compensação, o que a essa altura seria juridicamente impossível, já que a lide, diga-se, é delimitada pelo pedido. A entrega de uma prestação jurisdicional que contemple a concessão de pedido distinto ou de natureza diferente daquele efetivamente deduzido, importa em prolação de decisão inadvertidamente extra petita e, portanto, contrário aos ditames do artigo 141 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo tributário. Aí eu reproduzo ele a seguir. O contribuinte poderia sustentar que esta linha de decisão importaria em inovação quanto aos fundamentos originariamente tomados pela unidade de origem pela DRJ, para negar os pedidos aqui deduzidos. Contudo, a inovação partiu da própria recorrente. Veja-se que toda a argumentação atinente ao aludido pagamento em duplicidade, tal como apontado acima, surgiu apenas no segundo recurso manejado pela insurgente. Como este mesmo conselheiro expôs no relatório que precedeu ao voto parcialmente vencedor proferido no acordo embargado, o pedido deduzido na manifestação de conformidade, tal como descrito no trecho acima reproduzido, iniciaria a pretensão da insurgente pleitear, em verdade, não um pretenso saldo negativo, mas de sim um possível indébito oriundo de fonte das estimativas e do IRF sobre JCP, não aproveitados no cômputo tributário lançado no auto de infração lavrado em 2002, relativo aos mesmos períodos de apuração tratados nessa demanda. Essa exposição tem lastro tanto nas razões expostas no primeiro apelo manejado, como na própria manifestação de conformidade, particularmente porque, nesta última, em momento algum se aventou um pagamento em duplicidade. O que se questionou aí foi o fato da autuação constante do PA de final 58 ter efetuado o cálculo da exigência a partir da incidência da alíquota de IR sobre a diferença entre saldo de prejuízos efetivamente utilizados e o montante que poderia ser utilizado caso observada a trava legal. Entre parênteses, isto é, a autoridade lançadora teria, em caso, aplicado a alíquota respectiva adicional sobre o valor correspondente a 70% dos saldos de prejuízo. Alegou, pois, a recorrente que, naquele processo, os valores concernentes ao IR e IRF e estimativas pagas nos anos de 95 e 96 teriam sido ignorados pela autoridade fiscal, que deixou de recompor, portanto, seu lucro real.
e como lá o acordo proferido pela primeira instância administrativa afirmou ser desnecessário cumprir essas parcelas para a definição do lucro real da empresa, dado que já apropriados nas competências devidas, 95 e 96, a contribuinte, então, acusou uma incongruência resumida em caso a partir da seguinte passagem de sua manifestação de conformidade. Deixa eu ler. Assim, a fiscalização está exigindo imposto indevidamente do impugnante, pois no auto de infração de número final 99, processo 58, em que glosa os prejuízos fiscais acima do limite de 30% do lucro líquido ajustado, não permite a compensação dos valores do IRPJ e IRF pagos relativos aos anos 95 e 96, com o IRPJ devido nestes mesmos anos, concluindo que o impugnante teria crédito para utilizar em outros anos, e neste processo não reconhece o crédito do impugnante, pois entende que ele não existe exatamente porque a impugnante não respeitou o limite de 30%, apurando o IR a pagar e valores de IR e IRF pagos relativos aos anos 95 já teriam sido compensados com o IRPJ 95 e 96. Notem que o recurso voluntário que foi encaminhado para a apreciação desse colegiado muda completamente o pedido quando comparado com o que foi exposto na manifestação de inconformidade, completamente quando alega que a douta autoridade administrativa não abateu os valores dos saldos negativos que foram indicados nas respectivas declarações de rendimento. A alteração é esta um pouco mais sutil quando se considera as razões propostas desta feita no primeiro recurso planejado e analisado pelo primeiro Conselho de Contribuintes. Não se nega que este novo argumento trazido no segundo apelo possa ser conhecido, já que é apresentado ante a ocorrência de um fato novo, ou mais especificamente de um fato ou direito sobreveniente, como reza o artigo 16, parágrafo 4b do decreto 7235, porque aqui houve, só para explicar, o julgamento lá no processo que reconheceu a postergação. O novo argumento deduzido deve ser conhecido, sobre isso não há dúvidas. Mesmo sobre a iliquidez anteriormente aventada, seria até admissível a conversão do julgamento em diligência, mas para isso ter-se-ia que admitir a modificação não só dos limites do diálogo processual proposto, mas do próprio pedido deduzido. Confirmado, para que a tese trazida pelo embargante seja admitida, ter-se-ia que modificar a própria natureza do direito creditório postulado, incluindo-se os fundamentos legais que autorizam sua restituição. Neste caso, e ainda que tenha se verificado a ocorrência efetiva de um pagamento a maior, ante a impossibilidade da modificação da natureza do direito creditório pretendido, não há como acolher a pretensão externada pela recorrente. Por todo exposto, voto por acolher os embargos e, sem lhe emprestar efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e negar provimento ao recurso quanto ao argumento de que o valor pago é menor em 95 e 96 em razão de inobservância da trava de 30%, já foi pago em 97 e 98, de modo que a negativa da restituição de saldo negativo implica a cobrança de duplicidade. Ok, então o relator está entendendo que haveria uma modificação na própria solicitação do contribuinte ao deduzir esse pedido de indébito, não é? Presidente, me permite um breve esclarecimento? Sim. Apenas de fato, mas embora o relator entendeu, compreendeu bem, acho que está inequívoco, acho que agora ficou claro para o relator que de fato há duplicidade. De fato, houve uma evolução de argumentação, mas é porque nós estamos falando de uma manifestação de conformidade de 2003. Então, o que de fato aconteceu foi fato novo. A primeira argumentação foi: você não pode me cobrar duas vezes, não pode me negar aqui a restituição porque eu compensei a mais e me lançar para exigir que eu paguei a menos por ter compensado a mais, que é uma duplicidade. E aí, no curso do processo, sobreveio, então, a decisão do CARF que anulou o lançamento por postergação, por isso esse esclarecimento. Mas acho que, na essência, o ponto do relator é exatamente este. A questão é que rigor deve ser dado, em termos formais, ao fato de que o PER trata de saldo negativo e se isso impede ou não a restituição. O que é inequívoco é que está sendo pago mais imposto devido naquele ano base do que o devido naquele ano base, por conta das estimativas todas foram pagas. Ok, doutor. Obrigado. Paulo? Só acompanho o relator. Flávio? Não, é Ricardo, desculpa. Eu reconheço que, veja, o Gustavo lê com muita rapidez aí os seus votos, principalmente quando entra nessa parte numérica, né, que envolve valores, é difícil acompanhar. Aparentemente, eu estou concordando que houve sim a duplicidade, houve um pagamento de duplicidade do ponto de vista da lógica do sistema, mas eu estou entendendo, então, que nós queremos convolar o pedido de saldo negativo em pagamento indevido. E, além disso,
entender que esse pagamento devido é de 97, 98. É isso, né? Não? 9596 mesmo. Os cálculos que eu exibo ali atrás são isso. Resolvendo o problema da trava legal e considerado postergados os pagamentos, teriam assim, um saldo negativo pequeno no ano de 95 e um valor a pagar em 96. Me corrija se estiver errado aí, doutor Ricardo, eu não me lembro. Mas só que ele pagou um valor muito maior que isso, se considerar a postergação. A minha conta final foi 600 mil reais somados, 95 e 96, e com a postergação ele teria pago, acho que 2 milhões nos quebrados. Então daria um pagamento a maior de cerca de 1 milhão e 200. Tá? É isso. Essa é a situação, só que não é saldo negativo. O pagamento maior acabou acontecendo no ano seguinte, não no ano que ele pede o saldo negativo. Com o devido respeito, gente, a decisão do Conselho em relação ao reconhecimento da postergação é maluca. Maluca. Ela causou essa balbúrdia porque era maluca. Superou-se a trave e já não houve postergação, que ele poderia se utilizar desse saldo de prejuízo no exercício futuro, mas a utilização do saldo de prejuízo é faculdade do contribuinte, isso não é obrigatório. Mas, enfim, se não houver o caso, o que importa objetivamente, a partir do momento que se definiu que houve postergação, e que, portanto, aqueles pagamentos se referem a 95 e 96, há inegavelmente um pagamento maior, só que não é saldo negativo. Sim, é pagamento saldo negativo não existe. O valor de saldo que existe é minúsculo, é pequenininho perto do que eles estão pedindo. E é em relação a um dos anos. Em relação ao outro ano, não há saldo negativo. Há valor a pagar. Então, somados os dois resultados, dá 600 mil reais. Se quiser dar até parcial provimento nesse caso, para reconhecer o direito do saldo negativo em relação ao período, ok, acho que seria possível. Mas, em relação ao período total, isso é impossível. Ricardo, qual que é a sua dúvida? Que eu não eu estou querendo entender justamente os fatos, né? Mas eu estou entendendo que nós temos que fazer uma convolução não só da natureza do crédito, como também do período de apuração. Não. O saldo negativo é 95, 96 e o indébito que eu tenho, para mim, convicção que ocorreu é 95, 96. Porque, lembra, o que está se considerando é que houve uma postergação de pagamento de imposto devido no ano de 95, 96. Esse imposto teria sido pago pela não utilização do prejuízo fiscal em 97, 98. Pois é, mas aí o débito surge lá, né? Nesse ponto eu concordo com o Ricardo. Ele surge quando ele paga. Ele não surge quando lá atrás ele não tinha. Ele só vai surgir depois, quando ele faz o pagamento. Mas, presidente, se eu estou considerando que houve postergação de imposto, eu não paguei lá na frente, não. Eu paguei aqui atrás. Não, ao contrário. A postergação é exatamente isso. Ele postergou, às vezes, pagar aqui. Eu paguei lá na frente. Não, o que eu estou falando é que se ele pagou... eu não vou te cobrar tudo lá atrás, mas você pagou lá depois. Nesse momento você devia. Mas, presidente, se eu considerar isso, a regra de postergação cai por terra. Porque o negócio eu paguei, eu estou considerando postergado, porque eu tinha que ter pagado 95 e paguei 97. Por isso que é exigido multa de juros isolados. Sim. O tributo foi pago 95 e 96. Então, ele é relativo a isso. Ele é relativo a isso, mas ele só foi quitado depois, é isso que eu quero dizer. Sim, mas então, a postergação ocorre exatamente porque, ao invés de quitar no ano próprio, ele pagou depois. E aí eu concordo contigo, que o que seria, no caso, um indébito. Sim, mas então nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Não, Gustavo, é só assim, a data dos pagamentos indevidos seria 97 e 98. Tudo bem, a data... Apesar de se referirem a anos calendários 95 e 96. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais também... A valoração seria de lá, né? Eu sinto dificuldade em convolar, por quê? Porque não tem aqui o cômputo dos encargos moratórios. E eu teria que liquidar isso. Para liquidar isso, eu teria que baixar de diligência. Enfim, doutor Ricardo, eu queria só fazer um esclarecimento que é importante, presidente, só para... Eu entendi bem as colocações, eu acho que está todo mundo alinhado, e eu entendo e respeito o ponto de vista do Dr. Gustavo, entendi bem. O que nós estamos tentando colocar só aqui é o seguinte: o contribuinte ficou nessa situação por conta do auto de infração lavrado pela administração. Ele não podia mais pedir de volta, esse foi o problema. O auto de infração, quando ele foi lavrado, como eu me defendi pela postergação, porque eu tinha problema na multa, eu não podia pedir de volta o 9798, porque senão eu acabo com a postergação. Tudo bem, doutor. Essa que é a questão. Então, tá, já lhe dei todas as oportunidades, agora deixa o debate com a gente, e só apenas em relação a isso.
na verdade, o contribuinte, ele que compensou indevidamente, depois ele que pediu a postergação. Ele não é um inocente, né? Ele sofreu uma consequência, eu concordo, que talvez maior do que deveria, mas não é fruto só do trabalho da autoridade fiscal. É uma consequência dos processos, evidente, mas ele cometeu a falta inicialmente, né, que ensejou toda essa cadeia de descompasso entre os pagamentos e o que está sendo requerido de excesso a maior. Voltando a palavra para o Ricardo. Pois é, presidente, eu ia tocar exatamente nesse ponto. Me parece que realmente houve aí um pagamento de cidade. Infelizmente, a solução para isso que está sendo proposta no nosso processo me parece envolver algumas questões que claro, uma análise mais profunda poderia até fazer alguma mudança nesse entendimento, mas a princípio o que eu vejo é que nós teríamos que fazer uma convolução desse crédito, tanto da natureza quanto do momento, né, do pagamento indevido, que absolutamente envolve recálculos e não me parece aqui o local apropriado. E aí o Matosinho falou, é verdade, quem gerou essa história toda foi a empresa ao entender que poderia se utilizar de pagamento de compensação de prejuízo acima do previsto em lei. Então, peço bem para o patrono, que sempre traz questões que são muito apropriadas e instigantes para os nossos julgamentos, mas nesse caso aí eu vou acompanhar o relator. Obrigado, Ricardo. Flávio? O caso, mais uma vez, um caso complicado, né? O Ricardo, na verdade, só traz casos complicados para a gente, viu, doutor Ricardo? Nossa Senhora. Mas eu concordo com o Gustavo nas posições dele e vou acompanhá-lo na integralidade. André? Muito boas as ponderações do Ricardo Marozzi. Eu acompanho também o Gustavo. Presidente, o caso realmente é complexo. Acompanhei atentamente tanto a sustentação oral do patrono, o voto substancioso do relator, conselheiro Gustavo, e agora acompanhava atentamente a ponderação feita pelo conselheiro Ricardo Marozzi. E a mim me parece que, de fato, nós estamos de mãos atadas, porque não temos um procedimento que pudesse atender ao pleito da contribuinte. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Obrigado. Fabiana? Eu estou de acordo pelas mesmas razões apresentadas pelo Cleusa. Aliás, o patrão está de parabéns, acho que foi uma sustentação muito bem posta, mas acho que a gente tem aqui um problema procedimental que realmente acho que não tem como ser afastado. Obrigado, Fabiana. Eu também peço vênia, doutor, mas eu vou acompanhar o relator. Acho que é um imbróglio, realmente, né? Há uma evidência de uma possível duplicidade, mas não vejo como acolher essa pretensão em função de todo o encadeamento processual que ocorreu. Então, o colegiado por unanimidade acolhe os embargos, porém, sem efeitos infringentes na decisão anterior. Então, certo, doutor? Gente, agradeço a atenção. Quem pede vênia sou eu aí pelas intervenções. Prazer revê-los, doutores, hein? Fiquem bem. Igualmente. Prazer, doutor Ricardo. Um abraço. Fazer o registro. Presidente, podia dar uns 5 minutinhos que eu queria fazer um procedimento aqui, rapidinho, com outro? Pode ser. Vamos fazer um pequeno intervalo, daí a gente retoma. Vou pedir para o apoio interromper a gravação, e aí a gente reinicia.